Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez, hoje, quarta-feira à noite, nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, trazendo ao seu coração a palavra de encorajamento, de ensino, uma vez que neste ano, para a Igreja Batista do Olho d'Água, é um ano de viver como igreja pautados na palavra de Deus. E neste mês de março e abril, nós estamos olhando a adoração e o ensino. Uma igreja pautada na palavra do Senhor, vivendo com adoração genuína e vivendo também e aprendendo na palavra. Por estarmos nesta situação delicada em que nos encontramos, por termos que nos recolher em casa, pelo menos por um pouco de tempo, nós continuamos com o objetivo de aprender e de viver, adaptando-nos nesta situação. E como foi agradável ver toda a igreja reunida, a celebração do ministério de celebração da igreja, a vida dos irmãos que se dedicaram, a preparação de louvores a Deus, quando no último domingo celebramos a ressurreição de Jesus. Como é bom estar conectado através do YouTube com você, onde quer que você esteja, aqui no Brasil, aqui em São Luís, aqui no Maranhão, e nossos queridos irmãos, irmão Edson, a sua esposa, irmã Daisy, nós nos alegramos porque eles com os filhos estão conectados lá em Caxias e sempre ligados, participando de todas as lives, de todos os cultos que nós temos celebrado juntos. Muito bom ter vocês junto conosco. Então você aí em Nova York, você em Boca Raton, você em Recife, em São Paulo, no Rio, em Orlando, aqui nós como igreja estamos juntos mais uma vez e nos alegramos porque estamos hoje terminaremos mais uma etapa do nosso objetivo em que como família nós nos reunimos nos lares e estamos orando todos os dias pelo Brasil, pela igreja, pelos profissionais de saúde da igreja, para que Deus guarde, proteja cada um em sua responsabilidade que tem, aqueles que têm responsabilidades e que por isso estão tendo que sair de casa nesses dias para as suas atividades de trabalho, na área de saúde, na área de segurança, e enfim, todos os irmãos podem ter certeza, nós buscamos, oramos, pedimos, invocamos o nome do Senhor e nós como família de Deus, nós como irmãos em Cristo, que bênção, irmãos, podermos celebrar juntos e invocar o nome do Senhor, pedindo pelas nossas autoridades, pelo governador do estado, pelo secretário de saúde do estado, pelo prefeito, pelo secretário de saúde do município, todas as pessoas que estão envolvidas nas áreas, orando pelo presidente da república, orando por todos os ministérios que estão envolvidos em toda a preparação e condução deste tempo na vida do nosso país. Nós aqui estamos sim buscando e invocando o nome do Senhor como famílias. E juntos então em casa nós estamos concluindo a carta aos Colossenses exatamente hoje, a partir de amanhã, conforme a condução do Ministério de Oração, muito bem conduzido pelos nossos irmãos Carlos Magno e irmã Regina. Amanhã nós iniciaremos a carta aos Efésios e estaremos meditando, lendo a palavra, conhecendo e sendo edificados. Como é bom ver a igreja caminhando e servindo, reunida na Escola Bíblica Dominical, onde o ensino está sendo ministrado, nos PGs, e a alegria dos irmãos que estão podendo se ver e podendo conectar e compartilhar uns com os outros através da tecnologia. Nós realmente estamos com muita saudade uns dos outros. Há momentos até em que nos emocionamos, quando pelo telefone ou ainda que pela oportunidade do vídeo a gente pode se ver uns aos outros e o Senhor vai nos dar alegria. Irmãos, quando nós tivermos a oportunidade de voltar a nos reunirmos pessoalmente, nós deveremos fazer uma grande celebração desta comunhão, desta liberdade de poder abraçar, de poder estar junto, de poder conversar uns com os outros. Que bênção podermos estar assim. Então eu convido você aqui, você acesse a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia aí onde você está, para o livro de Deuteronômios.
Deuteronômio capítulo de número 13. E em Deuteronômio capítulo 13, dos versos de 1 a 6, eu vou ler a palavra de Deus junto com você. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mandar um abraço todo especial para as crianças da Iboa. Vocês que estão, eu tenho ouvido dos pais de vocês que vocês estão se comportando maravilhosamente bem, estão obedecendo, estão aprendendo, estão curtindo o tempo junto com os pais ou com a família, com vovô, com vovó, aqueles que podem. Então, que bênção! Parabéns para vocês, crianças. Eu estou muito feliz de ouvir estas notícias sobre vocês. Que Deus abençoe cada criança, proteja e guarde em nome de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 em diante, a gente lê: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. O texto nos fala de que o Senhor Deus anuncia de que em certo momento, mesmo um profeta do próprio Deus, ou um sonhador, aqueles que têm algo que vem de direção de Deus, e se depois de ele ter falado algo, e aquilo que ele falou de fato aconteceu daquela maneira, mas se após isso o ensinamento, o convite, o desafio que ele te fizer, seja para quebrar algum dos princípios que o Senhor tem orientado, a palavra de Deus diz que nós devemos ter a sabedoria para tomar decisões, observar, ainda que a palavra de alguém tenha se cumprido, ainda que o milagre tenha acontecido pela palavra de alguém, mas se depois disto a orientação que vier da pessoa seja uma orientação para quebrar a orientação primeira de Deus, deve ser rejeitado em nome de Jesus. É por isso então que nós vemos a palavra do Senhor nos chamando para que a gente possa ter atitudes coerentes, e são 3 as atitudes que Deus quer ver no seu povo. A primeira atitude que Deus quer ver no seu povo é a atitude de um povo que valoriza a devoção. A segunda atitude que Deus valoriza no seu povo é a atitude de obediência. E a terceira atitude que Deus valoriza no seu povo é a atitude de servir, é a atitude do serviço. Então, quando nós olhamos para analisarmos e para balizarmos o nosso relacionamento com Deus, é preciso que nós observemos como está a nossa atitude de devoção, de obediência e de serviço. Impressionante como eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão redescobrindo a devocional ou o devocional. Pessoas que estão redescobrindo o devocional individual neste período de quarentena. Pessoas que estão redescobrindo o valor da devocional em família. Pessoas que estão descobrindo a oportunidade de devocional com amigos, até mesmo à distância. Como é importante sabermos e vermos o valor que tem esta devoção nossa ao Senhor, a atitude de não nos esquecermos em nenhum momento de que a Deus toda glória, é dele que nos vem todas as coisas. A obediência e o serviço, que valor tem cada uma destas atitudes diante de Deus. O Senhor quer nos falar
E então nós vemos neste texto que Deus está nos conduzindo para refletirmos sobre o valor dos 3. Então, será que é tão difícil para um cristão ser devoto a Cristo? Na verdade, quando nós analisamos no Novo Testamento, vemos que de fato não é difícil, mas é decisivo, é comprometedor, porque a palavra de Deus diz que não é possível manter uma devoção de relacionamento com Jesus e manter uma devoção de relacionamento com este mundo, porque aquele que quiser ser amigo de Deus será inimigo deste mundo, e aquele que quiser ser amigo deste mundo será inimigo de Deus. Não há como fazer as duas coisas. Será que é tão difícil ser obediente a Deus? Eu ouço frequentemente algumas pessoas dizerem que é muito difícil servir e obedecer a Deus ou obedecer a Deus. É João quem nos diz de que os mandamentos do Senhor não são pesados. Na verdade, é difícil quando nós queremos impor nossa vontade contra a vontade do Senhor. Será tão difícil ser servo? É difícil servir a um Deus tão poderoso, tão generoso, tão misericordioso, tão amoroso, tão gracioso, tão justo, tão bom. É difícil servir a alguém que nos ama mais do que tudo que este mundo poderia oferecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor a você e por amor a mim. Então, em nome de Jesus, olha direitinho, porque é importante, a fim de que nós possamos seguir a devoção, a obediência e o serviço, nós precisamos enfrentar as possíveis dificuldades que vão sendo apresentadas diante de nós. Para sermos sinceros, a dificuldade maior para sermos cristãos obedientes e prontos para o serviço estão no mundo, na sociedade, na família às vezes. No final das contas, irmãos, nós encontramos que a maior dificuldade para ser e viver uma vida de devoção, de obediência e de serviço somos nós mesmos. Está dentro de nós. Nós decidimos a agenda, nós decidimos o tempo, nós decidimos que atitude ter, nós decidimos o que vamos fazer. E então, quando nós olhamos este texto, nós vemos que o Senhor nos chama a atenção, ou chama a atenção do seu povo, para atitudes relacionadas com o mundo, nos versos de 12 a 14, para atitudes relacionadas com a sociedade, no verso 11, e para atitudes relacionadas com a família, dos versos 6 a 9. Então, vamos através desta palavra de Deus observar 5 sinais para verificarmos se você e eu estamos com uma boa vida de devoção, de obediência e de serviço ao Senhor Deus. O primeiro está nos versos de 1 a 4 do capítulo 13 do texto que nós lemos, em que a qualidade que o Senhor nos mostra como sinal para vermos se nossa vida de devoção, obediência e serviço está em um bom nível com Deus, é o discernimento. À medida em que nós temos discernimento para tomada de decisões, temos discernimento para reações, temos discernimento para passos, para planos, temos discernimento para desenvolver nossa própria agenda, o uso do tempo, o uso do dinheiro, o discernimento que vem de Deus. Em Gênesis capítulo 21, verso 33, e no Salmo de número 90, no verso 2, Deus não está condicionado ao nosso tempo. De eternidade, Deus à eternidade. De eternidade à eternidade, Ele é Deus. E é Ele quem nos pode orientar quanto ao discernimento. Deus é Deus independentemente da minha circunstância. Deus presente, Ele está sempre e estará. Salmo de número 120, no verso 1. Ele esteve, em 1 Samuel capítulo 7, verso 9. Ele está,
no Salmo 120, no verso 1, e ele sempre estará em Isaías capítulo 65, no verso 24. A presença de Deus nos dá este discernimento. Quem é o grande Deus? Discernir quem é Deus nos orienta e nos ajuda a que nós busquemos dele a orientação e valorizemos o tempo com ele, a convivência com ele, a conversa com ele. Quando nós buscamos o Senhor, sim, então nós reconhecemos quem é Deus. Quando temos esse discernimento de quem é Deus, nós então podemos avaliar que a nossa vida de devoção está caminhando de maneira adequada. O segundo sinal que Deus nos mostra está na parte final do versículo 3 do capítulo 13 de Deuteronômio que acabamos de ler. Nós identificamos as provas do grande Deus. Em Gênesis capítulo 22, verso 1, Deus declara que ele não divide a sua glória com ninguém. E então, uma vez que o Senhor não divide sua glória com ninguém, nós devemos ter em Tiago capítulo 1, verso 2, o motivo de grande alegria. Identificando as provas, o Senhor Deus envia, coloca uma pessoa para nos dar uma proposta de direção. E quantos de nós ficamos às vezes questionando e dizendo: mas por que Deus deixou tal coisa acontecer? O Senhor está provando a sua fé e a minha fé. O Senhor está provando a sua devoção e a minha devoção. O Senhor está provando a sua obediência e a minha obediência. O Senhor está provando sua atitude de servo e a minha atitude de servo. O Senhor, e então Tiago nos diz que nós devemos ter alegria se o Senhor está nos provando, porque se o Senhor está nos provando, é porque Ele tem algo mais profundo para entregar às nossas mãos, para que nós possamos desenvolver para Ele. O Salmo de número 26, no verso 2, nós vemos que as provações, as provas de Deus para nós devemos levantar e levar em oração diante do Senhor. De modo que nós vemos o segundo sinal para observar se a nossa devoção e a nossa atitude com Deus está correta. É exatamente quando nós identificamos que vem de Deus e nós não ficamos envolvidos com a prova, com a luta, nós nos adaptamos, enfrentamos, atravessamos e vencemos, mantendo os princípios da fé, mantendo a vida de fé, mantendo a atitude de fé com o Senhor. O terceiro sinal que Deus nos mostra está no versículo de número 3, ainda na parte mais extensiva do versículo, em que aprovando o amor a este grande Deus, quando nós devemos demonstrar que o nosso amor ao Senhor é de fato acima de todas as coisas, quando decidimos o que fazemos, quando decidimos que disciplina vamos implementar para a nossa casa, para os filhos, quando nós decidimos que comportamento nós vamos ter quando estamos sozinhos, distantes, nós estamos demonstrando que amamos a Deus de verdade. Quando decidimos se vamos participar financeiramente ou não da obra de Deus, nós estamos decidindo sobre o amor a Deus ou não. Nós demonstramos amor ao Senhor quando nós fazemos cada atitude relacionada com este amor que devemos provar para o Senhor, provando nosso amor a Ele, nossa atitude. Quando tomamos decisões de deixar algo que a gente gosta tanto, mas o Senhor nos pede aquilo, se nós fizermos isto como atitude de sacrifício ao Senhor, estamos demonstrando amor a Ele. Sem dúvida alguma, em Mateus capítulo 24, no verso 12, a Bíblia diz de que o amor pode esfriar. Então é importante que este amor seja provado, seja crescente, seja maduro, seja desenvolvido para a glória de Deus. Em Lucas capítulo 11, no verso 42, a Bíblia diz de que o amor pode tornar-se hipócrita. O amor pode esfriar, o amor pode tornar-se hipócrita, ele pode ser insuportável. Em Apocalipse capítulo 3, versos de 15 a 16. E ele pode ser deixado para trás em capítulo 2, verso 4.
De modo que é muito séria esta questão, porque o sinal que prova o nosso amor a este Deus que nós discernimos. Primeiro discernimos que Deus é tão grande, observamos que Ele está provando a nossa fidelidade e a nossa atitude com Ele, e então nós provamos o nível, a profundidade do amor que nós temos ao Senhor. Foi Jesus quem disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O quarto sinal que nós vemos está no verso 4, quando o Senhor nos diz de que, mesmo que seja orientado por alguém que tenha realizado um milagre ou tenha feito uma profecia que tenha se cumprido, o Senhor Deus nos diz: devemos manter a nossa obediência a este grande Deus. Obediência é o veículo para alcance da promessa. Em Gênesis 22, de 15 a 18, quando Abraão obedece a Deus, em Gênesis 26, versos 4 e 5, a obediência não gera sentimento de sacrifício. E então, quando eu estou obedecendo a Deus, e obedecendo por amor a Deus, a esse nível de atitude que Deus quer filtrar em nós, eu não vejo isso como um peso, eu não vejo na minha obediência ao Senhor um sacrifício. Obedecer ao Senhor, separar o dia de adoração e louvor ao Senhor, eu preferia mesmo era ficar dormindo, por que levantar, por que separar tempo, por que desligar a televisão para fazer o culto, por que trocar e ao invés de ler isso, ler a palavra? Por quê? Porque é tão difícil ser crente quando nós obedecemos a Deus com esta visão e com esta atitude. A obediência é uma alegria, ela produz alegria no discípulo do Senhor. A obediência em toda e qualquer circunstância, em Atos capítulo 5, versos 28 a 29. Não é apenas num dia da semana que devemos obedecer a Deus, não é apenas nesta ou naquela outra situação, não é apenas quando todas as coisas estiverem muito bem que nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a Deus em todas as circunstâncias. A obediência que gera a autoridade de Deus, em 2 Coríntios capítulo de número 10, os versos de 4 a 6, fala da obediência que o povo de Israel deveria ter tido lá no deserto, quando o Senhor os enviou para serem provados. Sim, a obediência gera reconhecimento da autoridade de Deus para nós. O quinto e último sinal que nós devemos olhar na Escritura é este sinal, se estamos servindo de fato a Deus de coração. No final do capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 4, finalzinho do versículo, nós vemos que a nossa devoção, nossa obediência e nosso serviço são analisados à medida em que nós servimos a Deus. É ordem do Senhor servir a Ele. Juízes capítulo 22, verso 5. Serviço a Deus deve ser realizado com fidelidade. Josué capítulo 24, verso 14. No texto anterior, Josué capítulo 22, verso 5. O serviço a Deus deve ser realizado com temor e com alegria. No Salmo de número 2, no verso 11. Servir é igual a envolvimento e comprometimento. Em Josué capítulo 24, verso 15. Quando ele nos desafia, ou desafiou o povo de Israel: escolham hoje a quem vocês vão servir. Servindo, como em Romanos capítulo 7, no versos 4 e 6. Servindo em novidade de espírito, servindo com atitude espiritual, servindo com alegria, servindo ao Senhor e fazendo ao Senhor o melhor que podemos fazer. Sim, a redescoberta neste tempo de quarentena de uma adoração genuína, de uma adoração voltada para a atitude de quem realmente sente falta desta convivência de adoração a Deus, de louvor, de serviço, de comunhão, de estar junto, não apenas uns com os outros, mas estarmos juntos com o Senhor e juntos
todos com Deus. Quando servimos ao Senhor, quando servimos uns aos outros, quando servimos na sociedade, quando servimos intercedendo, quando servimos ajudando, quando servimos socorrendo, quando servimos evangelizando, quando servimos doando, enfim, quando servimos, nós estamos analisando como está nossa atitude de adoração e como fomos discipulados e ensinados pelo Senhor na nossa vida. Nesses 5 sinais em que nós vemos na palavra de Deus, nós podemos verificar como está a devoção. Eu imagino que neste tempo, se você tem seguido todo o processo que a igreja tem orientado, e a Igreja Batista do Olho d'Água nunca direcionará você para algum caminho contrário à palavra, porque queremos ser uma igreja pautada na palavra de Deus. A Igreja Batista do Olho d'Água nunca direcionará você para um caminho diferente daquele que seja o agrado do Senhor e a adoração genuína ao nosso Deus. Sim, nossa devoção nesses dias tem aumentado, nossa devoção e nossa adoração ao Senhor tem multiplicado, tem aprofundado, tem amadurecido, nossa obediência está fervilhando, queremos logo, estamos como que, até mesmo como se fosse um cavalo de corrida numa baia, aguardando o momento da saída, e a expressão é sestroso. É como se estivéssemos quase sem paciência para poder logo ter a oportunidade de voltar e agir de outras maneiras mais efetivas do que as que estamos agindo durante este período da quarentena. Sua devoção, sua obediência, seu serviço. Minha devoção, minha obediência, meus serviços ao Senhor mostram a qualidade do relacionamento que eu tenho com Deus, ainda que alguém profetize e se cumpra, realize um milagre e seja evidente, mas se o comportamento e a orientação for diferente dos princípios da palavra de Deus, seja rejeitado. Deus nos chama para vivermos em devoção, em obediência e serviço. E isto só poderá ser realizado com discernimento de que o Senhor, o Deus que servimos, poderá nos proporcionar provações, tribulações até, permitir tentações, até mesmo do amor, testando assim a nossa obediência e o serviço a Ele. Eu e você precisamos tomar decisões a cada dia, manter nossa devoção da nossa existência a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, com tudo o que tenho e com tudo o que sou. Com tudo o que tenho e com tudo o que sou. Minha devoção, minha obediência e o meu serviço oferecidos em adoração ao Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus abençoe você, meu irmão. Deixe-me orar com você nesse momento. Ó bendito Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai de amor, nós glorificamos o teu nome porque a tua palavra nos ensina e nos orienta. E quantas vezes, pelo fato de alguém ter uma palavra que se cumpre, pessoas seguem as instruções às cegas, distanciando-se do caminho do Senhor. Mas nossa obediência, nossa devoção e nosso serviço serão mantidos ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Senhor, alimenta a fidelidade, a lealdade, a adoração genuína de um povo que te ama verdadeiramente. Eu abençoo em nome de Jesus cada família, cada pessoa, cada criança. Eu abençoo em nome de Jesus todas as pessoas que realinham nesta noite a sua devoção, a disposição de obediência e a atitude de servir, para que a glória seja do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos a força deste vírus,
Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sabedoria e graça sobre a vida de todos aqueles que têm responsabilidade e autoridade para tomadas de decisões. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor preserve a vida dos teus filhos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que bom estarmos juntos mais uma vez. No próximo domingo, aliás, no sábado, haverá a oportunidade de mais um Incendeia, e eu convido você a estar conectado e atento para as informações sobre como participar e como conectar-se para juntos no Incendeia no sábado à noite. No domingo, pela manhã, teremos mais uma vez a oportunidade de cultuarmos juntos e também à noite. Domingo às 9 horas da manhã e à noite às 18h30 estaremos mais uma vez invocando o nome do Senhor, ministrando a palavra de Deus para vivermos como uma igreja que ama o Senhor, que vive pautado na palavra, com uma adoração e ensino que são orientados pela palavra de Deus. Continue todos os dias, aliás, todas as noites, reunindo em família, lendo a palavra, conversando, explicando uns aos outros, entendendo e desenvolvendo a vida espiritual que agrada a Deus. Deus abençoe vocês. Saudade de vocês, irmãos da Igreja Batista do Olho d'Água.